Olá, queridos alunos. Hoje vamos dar continuidade ao tema 9, falando ainda sobre as máscaras africanas, né? Então, na última aula, nós chegamos a falar sobre aquele festival Gelede, onde os homens se caracterizavam de mulheres, né? Utilizando máscaras. Bom, hoje nós vamos falar particularmente sobre essas máscaras. Como nós já falamos também, né, as máscaras elas são muito importantes nos rituais, tanto africanos quanto indígenas, e faz parte também da cultura de outros povos, além desses, né? E por que usar a máscara? A máscara, muitas das vezes, ela está ligada a entidades, né? Ou seja, como se estivessem representando seres sobrenaturais, principalmente em rituais religiosos, tanto africanos quanto indígenas. E a gente também gosta de utilizar máscaras representando personagens, né, como super-heróis, princesas, ou até mesmo celebridades no período do carnaval. Mas aí, o que envolve, né, essa fantasia de se utilizar a máscara? É como se ali você adotasse uma nova identidade, né? Deixasse de ser você mesmo e emprestasse seu corpo para um personagem. E daí você busca, de alguma forma, utilizando aquela máscara para representar algo. Por exemplo, o uso das máscaras já vem desde a antiguidade. Os gregos foram os primeiros a utilizar máscaras no teatro. Mas vamos nos aprofundar mais no uso das máscaras africanas, né? Então, aí vem falando sobre essa cultura que é tão diversificada, né? Em se tratando da cultura africana, a gente vê que nos rituais, nas festas, eles utilizam muitos adornos corporais, né? Roupas coloridas, o uso das máscaras, e sem contar também nos objetos decorativos, que eles utilizam materiais para poder produzir extraídos da natureza. A madeira, a pedra, a palha, as conchas, né? As fibras, são alguns exemplos de materiais que eles utilizam para construir seus artefatos e principalmente as máscaras. O interessante também, envolvendo as máscaras, é a questão da simetria, ou seja, há uma preocupação em fazer algo perfeito, né? Então, o que seria algo simétrico? Quando a gente traça uma linha imaginária no meio, no sentido vertical, a gente verifica que um lado é idêntico ao outro. Então, as máscaras, geralmente, elas são assim, né? Elas são simétricas. E qual seria o contrário de simetria? Seria assimetria. Um exemplo de um objeto que fosse assimétrico, né? Uma xícara, por exemplo, se a gente traçar uma linha no meio, de um lado tem uma alça e o outro lado não tem. Então, na natureza, a maioria das coisas são o quê? Simétricas. Mas alguma coisa ou outra pode ser assimétrica, né? Em se tratando de um rosto de uma pessoa, também é simétrico, a não ser que ela tenha uma cicatriz ou então uma pinta que no outro lado não tem, que vai diferenciar um lado do outro, né? Mas, no geral, muitas coisas elas são simétricas justamente por ter essa uniformidade de um lado para o outro. Vejamos aí algumas imagens de mais algumas máscaras africanas utilizadas em diferentes festas, né? Observem as cores que predominam. Nós temos o amarelo, o verde, o azul, o preto, ou seja, a utilização de cores primárias, algumas cores secundárias, contrastando também com as cores neutras, o preto e o branco. Observem que eles também fazem traços, né, nas faces, tanto na posição horizontal quanto na posição vertical. E elas variam, algumas são de fundo branco, outras de fundo amarelo, né? Algumas vêm com objetos, animais, ou então um vaso, uma cerâmica, né? Conforme já tinha dito na outra aula, tudo se remete ao quê? À cultura deles, o cotidiano. Bom, na página seguinte, vocês vão ver aí uma imagem de um jovem africano da República do Congo, né? Aí ele está vestido apenas com a máscara e tem algo assim tampando as suas partes íntimas, né? Utilizadas também de materiais extraídos da natureza. Observem que a máscara ela tem uma palha, né, no seu contorno. E assim, a pintura corporal a gente não observa, não está presente.
mas o que vai realmente chamar a atenção é a máscara que ele utiliza, que aí se remete ao quê? À puberdade, né? O fato dele estar sem nada cobrindo as outras partes do corpo, né? As pernas ou até mesmo o tronco, é para mostrar justamente essa mudança do corpo do jovem, né? Durante esse período da puberdade, tá? Essa imagem aí é do ano de 2006. Vocês têm aí algumas perguntinhas que vocês poderão responder depois. Bom, dando sequência, vamos falar hoje particularmente também sobre um artista iorubá, chama-se Romar Razume, né? Esse artista, que é um artista contemporâneo, ele se utiliza de materiais reciclados, ou seja, ele reaproveita coisas que são descartadas. E uma das coisas que ele utiliza muito para a confecção das suas máscaras são galões de gasolina, ou seja, galões que já não são mais usados, que foram jogados fora, e ele utiliza para fazer essas máscaras. É claro que ele pode estar complementando com tecidos, com tintas, né? E daí ornamentando esses galões para dar essa aparência de máscara. É algo interessante do trabalho desse artista, que ele busca fazer essa relação desses rituais, né, religiosos, ou seja, trazendo o passado para o presente, no sentido de que ele se utiliza desses materiais reciclados, que é algo muito presente nas artes hoje em dia. E esse artista, ele já tem uma fama internacional, no sentido de que ele tem seus trabalhos expostos em vários países da Europa, e inclusive também aqui nas Américas, né, principalmente em museus em Nova York, em instituições de arte contemporânea, que costumam apreciar muito esse tipo de trabalho, ou seja, um trabalho inovador em que o artista ele busca reaproveitar coisas que são descartadas e não extraindo sempre materiais da natureza, como a maioria das máscaras, né, dessas tribos são feitas, né? Ou seja, eles procuram sempre extrair materiais da natureza para confeccioná-las. E já esse artista, cujas suas obras não necessariamente precisam ser utilizadas em rituais, geralmente elas são mais para serem expostas em instituições de arte, e ele faz essa referência à cultura africana. Então, aí a primeira imagem, vamos vê-la em destaque, né? Dá para perceber nitidamente esse galão de gasolina, e aí ele faz uma espécie de um turbante com um tecido estampado. Já nessa ele faz alguns cortes, né? Não se utiliza de nenhum outro material para pintura, mas se utiliza de algumas conchas, né? E faz uns penduricalhos para ornamentar mais. Fez alguns cortes também para dar a ideia de olhos, boca, ficou bem interessante. Bom, na página seguinte vem falando um pouco sobre a biografia desse artista, né? Que nasceu em Porto Novo, que é uma capital da República de Benin, que fica na África, né? Ele nasceu no ano de 1962. Né? Então, esse artista, que é um artista que vive nessa região ainda, né? Ele busca retratar, conforme já tinha dito, essa reflexão entre o passado e o presente. Então, buscando sempre, né, essa mistura do tradicional com os materiais e objetos do cotidiano. Aí nós temos uma imagem do artista, né, que já tem por volta de seus 58 anos, né, e observem como é que ele se caracteriza, né, com colares, né, com pulseiras, ou seja, ele busca de alguma forma fazer com que as raízes do seu povo estejam presentes nele mesmo e também nos seus trabalhos. E para a gente fechar esse tema 9, né, para ficar como uma avaliação, valendo 6 pontos, uma confecção de uma máscara. Vocês podem fazer uma máscara tribal ou então retratando qualquer personagem que vocês queiram. Aí na página seguinte, vocês têm alguns materiais que vocês poderão utilizar. Não necessariamente vocês terão que utilizar todos eles. Vocês podem escolher. Também vou dar algumas sugestões no roteiro de aprendizagem
de algumas técnicas de confecção de máscaras, utilizando materiais que vocês podem ter em casa, né? Como, por exemplo, embalagens de caixa de ovo, rolos de papel toalha, tá? E aí vocês podem estar ornamentando com aquilo que vocês tiverem, ok? Então, caprichem e depois vocês me enviam a foto da máscara que vocês fizeram lá pelo Teams, tá bom? Um beijo e até a próxima!